Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez aqui estamos para meditar a palavra de Deus. E nós hoje vamos meditar o 5º domingo do tempo comum desse ano B. E o evangelho de hoje, dessa liturgia que vamos meditar, está em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Eu vou ler esses versículos e depois vou explicando, ficando apenas com alguns detalhes. Vamos lá. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Então nós já temos que compreender que Jesus está em Cafarnaum. Então saíram da sinagoga e foram para a casa aqui, como vai dizer o Evangelho, para a casa de Simão e André. Como era dia de sábado, para a gente poder compreender o que acontecia na sinagoga. No dia de sábado era um dia festivo da sinagoga, era um grande dia de oração. Nos outros dias da semana aconteciam também as orações, mas o sábado era muito importante porque o sábado na cultura judaica é o dia de celebrar essa aliança com Deus. Então é o dia do descanso, porque o próprio Deus descansou no sábado, é o dia do homem cessar todos os seus trabalhos, cessar toda a sua semeadura para semear uma única semente no seu coração. E essa semente é a semente da palavra de Deus. Então o sábado para os judeus é um dia disponível a Deus. Já começa nas vésperas da sexta-feira, termina nas vésperas, no finalzinho, aí na tarde, à noite do sábado. É um dia inteiro consagrado ao Senhor. Então é um dia de descanso no sentido, eu vou descansar em Deus e vou permitir que Deus descanse em mim. Então a liturgia na sinagoga era muito importante. As mulheres ficavam em casa, geralmente com as filhas, para preparar a liturgia da casa, enquanto os homens, o homem, o esposo, juntamente com os filhos, os varões, iam para a sinagoga para a oração. Quando voltavam da sinagoga, eles então iriam partilhar com aquelas que ficaram em casa tudo aquilo que viveram na sinagoga, tudo aquilo que experimentaram da palavra de Deus. Então foi o que aconteceu, saíram da sinagoga como de costume no sábado, os homens. E Jesus ainda, então está indo para a casa de Simão e André, que era a casa onde Jesus sempre ficava em Cafarnaum. Interessante que a palavra Cafarnaum significa a vila da consolação. Por isso que Jesus gostava tanto de estar em Cafarnaum, porque ali ele exercia aquilo para o qual ele veio. Além de salvar o homem, é consolar o coração do homem. Então, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João, então mais 2 convidados, para a casa de Simão e André. E foram para quê? Foram para a grande refeição do sábado, para celebrar essa aliança com Deus, agora saindo da liturgia da sinagoga, entrando na liturgia da própria casa. A Bíblia vai dizer para nós aqui, a sogra de Simão estava de cama com febre e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e tomando-a pela mão, levantou-a, a febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se juntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. E Jesus respondeu, vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Eu quero ficar apenas com esses primeiros versículos. Então eu já expliquei a saída de Jesus da sinagoga, a ida dele com Tiago, João, André e Simão para a própria casa de Simão Pedro. Quando chegaram, como diz a Sagrada Escritura, a sogra de Simão estava de cama com febre. Isso é muito importante. Por quê? Na Sagrada Escritura, na cultura bíblica, uma mulher prostrada, deitada no dia do Shabat, no dia do sábado, era uma grande catástrofe.
E por quê? Porque a liturgia da casa, quem era responsável por essa liturgia da casa era a mulher. Sobre a mesa, onde teria uma refeição, ali estavam 2 velas, que eram chamadas velas do Shabat. Então, uma vela representando a semana que terminou e a outra vela representando a semana que iria começar. A mulher era a única responsável para acender essas velas do Shabat. Então, ou seja, se numa casa não tivesse a mulher, eles não poderiam celebrar essa festa do Shabat, porque não teria mulher para acender as velas, pedindo as berakot de Deus, as bênçãos de Deus. Então a mulher acendia uma vela, agradecendo, louvando, bendizendo o Eterno por todos os bens e benefícios que ele fez em favor daquela casa na semana que se passou, e acendia uma segunda vela, pedindo ao Senhor as suas bênçãos para aquela semana que estava começando. E que bênção era essa? A própria palavra bênção significa fecundidade. Por exemplo, lá no livro do Gênesis, quando Deus abençoou, ele abençoou e disse: sede fecundos. Então a bênção de Deus, ela gera fecundidade em tudo aquilo que a pessoa faz. É Deus que tira os limites para que a pessoa seja fecunda em tudo aquilo que ela fizer no querer e na vontade de Deus. Então, quando a mulher acendia essas velas, ela estava pedindo a Deus que aquela semana fosse fecunda. Fecunda na aliança com Deus, fecunda em tudo que ela fizesse, que tudo que a família fizesse, sem sair da bênção, sem sair da sombra do Altíssimo, sem sair da vontade do próprio Deus. E por que era só a mulher que acendia essa vela? Porque a mulher, na cultura judaica, a vida espiritual passa pela mulher. Da mesma forma que a vida física passa pela mulher, é a mulher que gera uma criança, entrega essa criança, mostra essa criança, revela essa criança ao mundo. Assim também a vida espiritual. A vida espiritual passa por ela e ela que apresenta essa vida espiritual à sua família. A mulher, ela humaniza o homem, a mulher, ela traz a vida de Deus para a sua própria casa. Então, uma casa sem mulher, sem a pessoa da mulher, sem a figura feminina, na cultura bíblica, é uma casa em trevas, é uma casa na obscuridade, porque é uma casa onde não se pode celebrar aliança com Deus, porque não tem a mulher para acender as velas do Shabat. Então, a única mulher dessa casa estava doente, que era a sogra de Pedro. A única. Então Jesus chega nessa casa com 2 convidados e mais os habitantes da casa, que eram Pedro e André, e ali eles não poderiam celebrar o Shabat. Ou iriam para a casa de um vizinho, ou não celebrariam esse dia da aliança com Deus, porque a única mulher que poderia acender as velas do Shabat, atrair a vida de Deus para dentro da sua casa, porque na cultura bíblica a mulher, além de ser responsável pela vida espiritual, ela atrai a vida de Deus para sua própria casa. Então ela é os rabinos vão dizer que ela é a segunda parte da morada. Sem ela, Deus não habita, não pode habitar naquela casa. Isso é muito interessante. Então, a única mulher da casa, aquela que atrai a presença divina, ela estava doente, de cama, sem poder acender as velas do Shabat. Então, vai dizer que contaram para Jesus, e falaram dela para Jesus: olha, Senhor, hoje, então, em outras palavras, nós não teremos a refeição, porque não tem ninguém para acender as velas do Shabat, para que possamos celebrar a aliança com Deus. Então contaram, intercederam por ela, dizendo: olha, é só se o Senhor fizer alguma coisa por ela, que a gente poderá celebrar esse dia de descanso na presença do próprio Deus. A Bíblia vai dizer: ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a, a febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Para poder falar mais um pouco da importância da mulher, existe um rabino muito conhecido chamado Rashi. Rashi vai dizer o seguinte: vou ler aquilo que ele disse para não fugir daquilo que ele escreveu, daquilo que ele disse. Enquanto Sara viveu, Sara, nós vemos a esposa de Abraão, enquanto Sara viveu, uma luz era mantida acesa das vésperas de um sábado ao outro sábado. A bênção estava na massa do seu pão, do pão que ela fazia. Uma nuvem de glória era fixada sobre a sua tenda. Então, enquanto Sara vivia, a casa de Abraão, a tenda de Abraão,
tinha a bênção de Deus. A tenda de Abraão, sobre ela havia uma nuvem. Na tenda de Abraão existia uma luz acesa. Que luz acesa era essa? De um sábado a outro sábado, para dizer que todos os dias, o ano inteiro, existia uma vela, uma luz acesa, porque Sara era essa luz acesa. Continua Rashi. Quando Sara morreu, tudo cessou. Por isso que nós vemos Isaac inconsolado com a morte da sua mãe, porque aquela casa não existia mais luz. A presença divina não seria atraída pela presença da mulher. Quando Rebeca, mulher de seu filho Isaac, então quando Isaac casou e que Rebeca veio para a tenda, tudo voltou como antes, ou seja, por causa de Rebeca, uma mulher que entrou na tenda de Isaac, a própria Sagrada Escritura vai dizer que Isaac se consolou da morte da sua mãe e se consolou na sua esposa Rebeca. Por quê? Porque a luz voltou para aquela tenda, a nuvem ficou sobre aquela tenda, a glória e a presença de Deus ali estava. Está vendo a importância da mulher? Quantas pessoas falam besteira por aí, que a Bíblia é machista, que a Bíblia fala isso, fala aquilo da mulher? Pelo contrário, na cultura judaica a mulher tem o seu lugar, a mulher tem a sua vocação. Os judeus e a própria Sagrada Escritura veem isso. A mulher no seu lugar de mulher, como aquela pensada por Deus. Não a mulher exercendo aquilo que não cabe a ela, mas a mulher exercendo aquilo que Deus pensou sobre ela, e ela tem a sua grande importância. Uma tenda, uma casa sem mulher, é uma casa sem a glória de Deus, segundo Rashi, que é esse grande rabino. Então, ou seja, tudo isso para mostrar a importância da mulher, da vida espiritual, e o próprio Isaac se consolou ao ver a tenda do seu pai Abraão sendo iluminada pela presença da mulher. Então Jesus vai e se aproxima, se coloca perto no lugar dessa mulher, da sogra de Pedro, tomando-a pela mão. Eu gostaria de falar para vocês dessa palavra, segurar pela mão. Aqui a nossa tradução diz, tomando-a pela mão, levantou. Nós poderíamos traduzir segurou pela mão, tomar pela mão. No grego essa palavra significa com grande força, com poder, com violência. Com tanto poder, com tanta força que chega a ser violenta a ação de levantar essa mulher no sentido de força, de levantar no sentido de não soltar mais. Então é como se Jesus, existe um ícone muito bonito de quando Jesus desce à mansão dos mortos e vai tirando aqueles que morreram antes dele, até Adão, segurando eles pelo punho, com toda a força, arrancando. A palavra é arrancá-los da própria morte, arrancá-los da mansão dos mortos, arrancá-los de um lugar que não era para eles e introduzi-los no lugar da eternidade, no lugar da vida de Deus. Então é essa mesma ação. Jesus é como se ele pegasse no punho da sogra de Pedro e com muita violência atirasse daquele estado de morte, daquele estado febril que ela estava, e devolvendo-lhe a própria saúde. Interessante que nós encontramos isso lá em Isaías, capítulo 41, versículo 13, diz assim. Isaías 41, 13. Diz assim. Olha que beleza. Isso porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te pega pela mão e digo, não temas que eu te ajudarei. Foi isso que Jesus cumpriu na vida da sogra de Pedro. É como se Jesus se aproximasse, como não, porque ele se aproximou dela, mas é como se ele dissesse à sogra de Pedro, não temas que eu te ajudarei. Eu te pego pela mão e te digo, não temas que eu te ajudarei. Nós encontramos também em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8, que diz assim, a palavra de Deus ela é belíssima. Um versículo nos leva a outro e assim nós vamos mergulhando na profundidade da palavra de Deus. O versículo 8 diz assim, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão forte, resgatando-vos da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Então, com mão forte, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito e das mãos do faraó. Com mão forte aqui, porque isso é a tradução no grego, o Senhor arrancou a sogra de Pedro das mãos do faraó, das mãos da escravidão, das mãos do próprio pecado, das mãos da própria febre
que a mantinha escrava e que a impedia de cumprir a sua própria vocação. A febre aqui impedia a sogra de Pedro de exercer a sua vocação de mulher, de acender, de iluminar a sua casa, de dar aos homens que ali estavam a própria vida de Deus. Então o que o Senhor faz? O Senhor arranca essa mulher da escravidão e devolve a ela a vocação de mulher, a vocação de ser a liturgista da sua casa. Ela foi celebrar a liturgia da sua própria casa. E para terminar, vai dizer assim, tomando-a pela mão, levantou-a, ressuscitou, devolveu para ela a sua própria vocação. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. O que significa esse servi-los? Servi-los, claro, é diaconia, se colocar a serviço daqueles que ali estavam. Mas o primeiro serviço que essa mulher foi fazer, realizar, foi acender as velas do Shabat. Existia uma oração belíssima que, como Maria também era mulher da sua própria casa, juntamente com São José, e quando Jesus era criança e ainda morava com os pais, era a oração que, creio eu, que a Virgem Maria também fazia, porque é a oração judaica para acender as velas do Shabat. Então, enquanto a mulher acendia as 2 velas do Shabat, como eu já expliquei, ela fazia a seguinte oração: afasta de nós toda sorte de vergonha, de dor e de preocupação. Faze que a paz, a luz e a alegria permaneçam sempre na nossa casa. Em ti está a fonte da vida, em tua luz vemos, contemplamos a luz. Esse foi o primeiro serviço que a sogra de Pedro fez para aquela casa e para Jesus, acender as velas do Shabat e possibilitá-los de celebrar essa aliança com Deus, porque Jesus devolveu a ela a vocação de mulher, a liturgia da sua própria casa, de transformar a sua casa numa sinagoga de oração e de aliança com Deus. É isso que o Senhor, hoje, neste domingo, quer falar para você, mulher. E falar para você, homem, da vocação da mulher, da responsável da vida espiritual. E falar para você, mulher, não se permita, não permita que o seu coração seja conquistado por esse mundo. O mundo quer desviar, enganar, o mundo quer extraviar, desviar você, mulher, da sua vocação primeira, segundo o pensamento de Deus. E te adoecendo, mulher, te fazendo perder a essência da sua vocação, toda a tua casa entrará em trevas, na escuridão, sem poder receber a vida de Deus. Tu, mulher, tu és a responsável para atrair a vida de Deus. Uma vez que tu és enganada pelo diabo, pelo mundo, pelas seduções desse mundo, toda a tua casa também será enganada. Porque é isso que o diabo quer fazer, te desviar da tua vocação para que toda a tua casa se perca. Que o Senhor lhe abençoe nesse dia, que o Senhor lhe devolva a vocação de mulher, que você possa, assumir verdadeiramente aquilo que Deus realizou e pensou sobre você e sobre toda a sua casa. E que Ele lhe abençoe. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.